Boa tarde a todos. Eu tô aqui hoje para ler uma palavra e vou contar um testemunho hoje e em cima desse testemunho vou ler a palavra que fala sobre isso, que tá falando sobre confiar em Deus, sobre em quem devemos correr, né? Atrás de quem devemos correr no momento de aflição, de dificuldade, de perseguição, de grande tribulação na nossa vida. Então eu vou ler a palavra. A palavra fica em Salmos 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muito dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Aqui nessa palavra diz que Davi, no seu momento de aflição, no momento em que ele estava sendo perseguido, ele clamou a Deus. Ele falou: Senhor, me ajude. E Deus o ouviu. Deus calou a boca dos seus inimigos. Deus o afastou todo o mal de Davi. E essa é a palavra que eu venho trazer para vocês. Às vezes, no momento de aflição, de tamanha angústia e problema, não sabemos a quem recorrer, para onde irmos. Muitas vezes pedimos conselho para as pessoas impróprias, pessoas que nem não têm direção do Senhor, pessoas que podem até não ser pessoas ruins, mas às vezes vão nos dar um conselho que não vem de Deus. E há muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, às vezes a pessoa está ali do lado, né? Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos direcionar para o lugar certo, aonde devemos correr. E sempre esse caminho, sempre será o Senhor. É muito bom desabafar. Muitas vezes queremos ter o Senhor perto da gente. Quantas vezes eu não disse como queria ter Deus aqui do lado para poder deitar no colo dele e somente chorar e pedir para ele uma direção, um caminho. E ele nos mostra o caminho. O caminho e a direção é ele, é a sua palavra. Aqui no Salmos 3 diz que Davi clamou ao Senhor, falou: Deus, são muitos meus inimigos, me ajude. E Deus o ajudou, porque Deus viu em Davi que ele tinha confiança em Deus. Deus viu em Davi que Davi estava ali com o seu coração sincero, aberto, que confiava nele. E Deus não podia desapontar o seu filho, não podia deixar que olhassem para Davi e falassem: olha lá, viu, você pediu para o seu Deus, e aí? Cadê o seu Deus? Não. Deus ouviu Davi, calou a boca dos inimigos dele, afastou todo o mal de Davi. Isso não quer dizer que a vida vai ser fácil, isso não quer dizer que não teremos problemas, que não teremos aflições, que não passaremos por dificuldades, mas o importante é saber que temos um Deus em quem podemos confiar, que tem Deus, que Deus está ali, que podemos pegar na mão dele para poder caminhar sobre os cacos de vidro, por cima, por meio do fogo, que podemos caminhar. É difícil, mas tem Deus ali para acalmar o nosso coração no meio da tribulação, para nos dar fé e esperança que tudo, apesar de estar uma tribulação enorme, um problema enorme, apesar de tudo, temos Deus e que Ele está ali conosco. Rapidinho eu vou contar um testemunho, porque uma vez eu ouvi dizer que
que as pessoas querem ouvir a palavra do Senhor, mas não o testemunho da pessoa. Mas eu acho que nós só podemos falar daquilo que passamos, daquilo que vivemos. Então, sim, as pessoas querem ouvir o nosso testemunho. Como vamos falar que Davi recorreu a Deus e realmente Deus ouviu Davi e que ele teve o seu milagre e ele conseguiu ter paz, se a gente nem viveu isso? Vai falar só sobre o que leu num livro? Não. A gente tem que realmente estar ali com Deus. Deus tem que habitar na nossa vida, tem que trabalhar na nossa vida, para a gente poder falar para as pessoas algo com o que você viveu. Então eu vou falar de algo que eu vivi. Eu confio muito nessa palavra, nesse Salmo 3, porque eu passei por esse momento. Desde que eu sou muito nova, eu sou perseguida. As pessoas não gostam de mim. Eu não sou uma pessoa que tem muita amizade, que tem muitos amigos. Eu escolho muito com quem eu me envolvo, com quem eu ando, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de muito palhaçada errada, então eu até brinco, né, bastante, sou sorridente, mas tudo na vida tem um limite. E, e as pessoas às vezes não gostam, né, quando a gente não se mistura com um certo tipo de gente, com um certo tipo de lugares, não faz algumas coisas, as pessoas se desagradam da gente. Ou simplesmente olham para nossa cara e falam: não gostei daquela pessoa, vou transformar a vida dela num verdadeiro inferno. E isso vem acontecendo no ano passado, né, 2025, aconteceu isso na minha vida por 2 vezes. Eu estava num serviço onde eu trabalhei quase 3 anos nele. E começou uma perseguição e não tinha meio de trabalhar mais. As pessoas que lideravam a empresa não faziam nada. E também era muito longe de casa, então uma coisa contribuiu para outra e eu saí do serviço. Mas arrumei outro antes, porque sou mãe e não posso ficar desempregada. Arrumei um outro serviço, no começo tudo bem, tudo bacana, mas depois de 11 meses, a moça que era líder da firma, né, a encarregada, começou a pegar no meu pé, faltar com respeito e querendo dar advertência, algumas coisas, aonde estavam falando alto no serviço comigo, aonde estava fazendo com que eu perdesse a vontade até de trabalhar. E eu sou o alicerce da casa, eu sou, né, a que comanda a casa, que lidera a casa, eu sou a que sustenta o meu lar, eu trago o alimento para dentro da casa. Então, o diabo sabe na onde ele mexe, o diabo sabe na onde mexe na sua vida, o diabo sabe onde ele tem que tocar para te destruir, para destruir a sua família. Eu fui fraca, em vez de eu ser alicerçada, recorrer a Deus, não, eu recorri a pessoas, fui conversar com pessoas, eu fui eu fui fraca e eu desisti do emprego. Arrumei outro também, né, antes de sair desse, mas eu desisti, eu deveria ter batido o pé, orado ao Senhor, pedido socorro a quem realmente socorre a gente no momento de aflição, mas eu não fiz isso, né? Eu saí do serviço. Não fico desempregada, porque Deus é muito bom e maravilhoso, apesar das nossas fraquezas, apesar da minha fraqueza, Deus me conhece, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha necessidade e Ele não deixa os filhos dele passar por dificuldade. A vida não é fácil, mas Ele supre, como no deserto Ele supriu, né? Ele supriu as pessoas todos os dias com pão, com peixe, com vinho. Ele não deixou faltar nada. O alimento de todo dia estava ali para as pessoas comerem. Então Deus não me deixa faltar nada. Às vezes eu não tenho tudo, mas Deus supre o necessário para eu e a minha família termos. E aí eu arrumei outro emprego. Nesse emprego que eu entrei, em poucos dias de trabalho já começou a fofoca, dizendo que eu tinha feito coisas que eu não fiz, que eu tinha dito coisas que eu não disse. Pessoas não gostaram de mim só de olhar. E muitas vezes na vida as pessoas nos julgam pelo nosso passado, né? Eu há muito tempo atrás devia a algumas pessoas
e com dificuldade tudo, estou pagando, né? A gente vai pagando, a gente aprende que a melhor coisa que tem na vida, por mais que seja apertado, é você pagar as suas coisas, é você comprar e você pagar. Só que por algumas falhas do passado, né, lá atrás, uma pessoa que não se dava bem comigo foi fazer fofoca de mim, lá no meu trabalho. E falou pra uma e essa uma espalhou coisa pra outra. Sei que virou um fuzuê na minha vida. Pessoa que queria fazer barraco, fez escândalo, me desmoralizou, falou mal de mim, né? Mas Deus é maravilhoso. Aquela velha Juliana de que falaram lá atrás, né? Que gritaram, que falaram, que colocaram, me exporam no meu lugar, no meu local de serviço, tentaram me desmoralizar e tudo. E eu falei, não volto mais, não volto. Isso aconteceu numa sexta-feira. Num sábado, isso aconteceu num sábado. Eu falei, não volto mais. Eu falei pra minha encarregada, não, eu me senti envergonhada, porque eu não tinha dito nada, eu não tinha feito nada, né? E a pessoa falou comigo como nem pessoas com quem eu devia no passado nunca falaram. E eu nem estava devendo pra pessoa. Eu estava inocente. E eu me senti muito desmoralizada, envergonhada, porque trabalho num mercado onde passa clientes e as pessoas que querem ver o seu mal com aquele ar e aquele sorriso de alegria por estar conseguindo acabar com você, sabe? Com a sua moral ali. E eu me senti muito triste. Eu falei, eu não volto mais. Segunda-feira eu vou pedir as contas, eu não vou ficar nesse lugar. Deus abre a porta para outro emprego para mim, porque eu não vou voltar aqui. Mas Deus é maravilhoso. Eu cheguei na igreja no domingo e eu pedi ajuda para uma irmã. Uma irmã que eu sei que ela tem muito conexão com Deus, então nós devemos saber com quem conversamos. E Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Ele colocou no meu coração naquele culto de pedir socorro. Não era dinheiro, não era alimento, era oração. E eu falei, Cris, me ajuda. E ela falou, estou com você. Mas tenha calma porque isso está acontecendo, porque nós estamos na presença do Senhor. Então, a vida com Deus não vai ser fácil. Mas como eu disse, nós saberemos aonde recorrer, na mão de quem iremos pegar. Eu tive a ajuda dessa irmã. Ela fez uma campanha comigo, nós orávamos de madrugada, 15 dias. E isso foi num domingo que eu pedi socorro para ela. O barraco no mercado aconteceu no sábado e eu disse que eu não iria mais voltar. Mas a minha encarregada falou: não, você vai voltar sim. E, e aí, essa irmã me ajudando em oração, a gente orando todo dia à noite. Na segunda-feira, a moça que inventou mentira de mim, ela foi trabalhar, ela era uma promotora do mercado. E ela foi trabalhar e mandaram ela sair lá do mercado por causa que ela não ia mais ficar ali como promotora, ela iria para outro mercado e ela não iria voltar mais ali. Depois de uma semana, acho que 5, 6 dias, né? Uma semana, a moça que fez barraco comigo no mercado, né? A moça que fez barraco, que gritou, que fez escândalo, ela foi demitida. E depois de 2 dias, a outra que tinha inventado história, né? Falado de mim para aquela moça fazer barraco de mim, ela também foi demitida. Então nada é para nos vangloriar. Eu não fiquei feliz pela demissão delas, porque ambos as duas têm família, tanto a que fez barraco comigo quanto a que fez a fofoca. Elas tinham família, elas têm família. Só o que eu pedi para Deus na oração foi o que Davi falou: Senhor, os meus inimigos estão se multiplicando e eu não sei o que fazer. Eu não fiz nada, o Senhor viu. Eu fui humilhada, gritaram, falaram coisas para mim, me ameaçou. O que eu faço? Me ajude. E eu sou o sustento da minha casa, eu trago o sustento da minha casa. Só que eu quero desistir, tô cansada. É muita perseguição. O que eu faço? E Deus, em uma semana, ele mudou tudo. Ele mudou tudo.
Eu falei, Deus, eu não quero mal para elas, mas o Senhor fecha a boca delas para elas não falarem mal de mim, não me perseguirem, não ficarem me perturbando. Cega elas para elas não me ver. Cega, o modo que eu falei, cegar, é que eu fosse invisível aos olhos delas para elas não poder me ver, não poder me enxergar, para eu poder. Só queria paz para trabalhar. E Deus fez isso. Deus fez isso. Deus, ou Deus eu pedi, ou Deus colocasse eu num outro lugar melhor, onde eu tivesse paz, ou então que Ele fizesse isso com elas, que elas não me vissem, que elas não me enxergassem, que elas me esquecessem. Só que a vontade de Deus foi que eu permanecesse, e Deus arrancou elas dali. E hoje eu trabalho em paz, tranquila, né? Tenho sossego para trabalhar em paz, ninguém me perturba. Posso chegar no meu serviço, alegre como eu chego todo dia, e fazer o meu trabalho e voltar para minha casa, trazendo sustento para dentro de casa para os meus filhos, entendeu? Então o que eu quero que vocês entendam e que eu quero levar para vocês é isso. Eu muitas vezes desabafamos com as pessoas. Muitas pessoas querem escutar a nossa vida para poder fofocar com o próximo. Só que Deus nos direciona para o caminho certo. Ele nos mostra. Eu senti no coração de falar com essa irmã. Mas muitas vezes as pessoas não têm. Se eu não tivesse tido ali a força que essa irmã me deu, e a minha líder virou para mim e falou assim: não, você não vai pedir as contas. E uma colega de trabalho também falou: você sabe que você precisa. Se tudo fosse correr, e eu estava correndo. Eu corri de um emprego, eu corri de outro, entendeu? Só que no mundo existe muitos perseguidores. Muitas pessoas que vão querer nos parar, que vão querer nos prejudicar. E muitas vezes não temos pessoas que nos dê a mão, não temos pessoas que nos ajude, não temos pessoas que vá dizer para nós: vem, eu estou com você. Eu tive essas pessoas que falaram: não, você não vai parar, porque talvez ali seria mais um lugar onde eu ia sair. Mas eu tive pessoas que falaram para mim não desistir. E eu olhei para a irmã e falei assim: eu preciso de um socorro. Que eu sou falha. Eu me acho falha, né? Todos somos. Mas me acho falha. Eu olhei para aquela irmã e falei assim: sinto que ela tá tão próxima de Deus, eu vou pedir socorro para ela. E ela me falou como fazer. Então, que vocês tenham na cabeça de vocês e que possam compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam, que muitas vezes a gente não tem um alicerce, alguém perto da gente, física, um ser humano que possa te apoiar, que possa dizer: vem, estou contigo. Mas aqui na palavra de Davi diz que Davi abriu a boca para Deus, falou com Deus, confiou em Deus. E ele e seu filho Jesus cuidaram de Davi e da família dele. Calaram a boca do inimigo, assim como Deus também fez na minha vida. Quando a gente for desabafar, querer abrir a boca, abra a boca para Deus, converse com Deus, desabafe com Deus. Ele sempre está ali, sempre. Às vezes, com a correria do dia a dia, somos falhos e deixamos isso escapar. A intimidade com Deus, o momento com Deus. É isso que ele quer, ele só quer a intimidade. Ele quer você conversando com ele, se ajoelhando, falando com ele. Então, não perca isso de você. Às vezes nós não temos ninguém para poder desabafar e conversar, mas Deus sempre está ali. Deus está ali, converse com ele. Fala: eu preciso, Senhor. Eu necessito, eu, minha casa, minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meu esposo. Eu espero ter ajudado. Eu espero ajudar alguém com essa palavra. E eu peço que vocês compartilhem para todas as pessoas que precisam. E que vocês levem isso no coração. E que mesmo com as dificuldades do dia a dia e com a correria, né, principalmente as mulheres, né, o mundo todo é muita correria, é muita coisa. Trabalhamos 8 horas e não temos tempo para nada. É casa, é filhos, é trabalho, é tudo, marido, mulher. Mas que vocês possam parar um pouco
E a gente conversa com tanta gente e ajoelhar e falar, Senhor, tá acontecendo isso, 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 isso. Para onde eu vou? O que fazer? Obrigado e que Deus abençoe o dia, a noite de vocês. E é isso. Fiquem com esse Salmo 3, onde Davi pediu socorro a Deus. E peço socorro a Deus vocês também, que Ele estará com vocês, Ele irá ajudar, Ele irá proteger, e tudo é para a honra e a glória do Senhor. E eu tenho mais testemunhos e vou vir aqui para falar, porque a gente só pode falar o que a gente passa, o que a gente sabe. Deus abençoe a todos e muito obrigado por terem me ouvido.